Me chamo Lawanda e na aula de hoje a gente trazer um erro PF. Erro PF na Spring MIDEA 18.000 BTUs. Esse erro PF é um erro que você só vai ver no testezinho inverter a especificação dele. Significa erro no PFC, erro no circuito de PFC. Então eu já estou dizendo aqui logo para vocês, porque é raro, esse defeito é raro de aparecer, pelo menos a primeira vez que a gente pegou. Não tem no manual, mas tem no testezinho da MIDEA inverter, atrás dele tem lá dizendo o código de erro PF. Nós não encontramos no manual que a gente procurou, na verdade. Não é que não tenha no manual. Os que a gente procurou, a gente ainda não achou. Nós vamos já para a bancada, para você entender logo, vou mostrar logo na prática essa placa, você conhecer, detalhes dela e toda a saga que foi, para a gente conseguir chegar na correção do erro PF nesse modelo de máquina, tá? Mas antes, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito e ative as notificações. Bora ver aqui a placa. Pronto, a placa é esse modelo aí, certo? Você deve ter visto esse modelo de placa, né? Spring MIDEA 18.000 BTUs inverter, a placa do condensador. Aqui em cima, ó, nessa parte aqui, tem um dissipadorzão de calor, tá? Tem um dissipador, tá? E como eu disse, ele queimou bastante os GBTs. Esse aqui é o GBT dela. Ele queimou muito o GBT. A gente trocou vários. Tanto é que o dela, ele não tem essa parte aqui. Ele é todo preto, o dela, original. A gente já botou um substituto aqui. Inclusive, tivemos que isolar essa parte aqui, porque essa parte aqui é condutora, tá? Então, nós trocamos vários GBTs que ficou queimando na primeira vez que veio. Mas aí, nós conseguimos... como eu disse, ela ficou intermitente aqui na bancada e parou de queimar o GBT. O nosso cliente, quando voltou com erro PF. E vamos lá, erro PF. Aqui é o GBT. E aí, analisando o GBT, vai chegar em circuitos como esses aqui, ó. Circuitos comparadores e dispositivo de acionamento do IGBT. Esse dispositivo aqui, ó, esse circuitinho aqui é o que a gente chama de drive do IGBT. Esse circuitinho é o circuito de acionamento dele. Então o microcontrolador, aqui o micro, ó, ele manda o sinal para esse circuito amplifica o sinal e aciona aqui o IGBT. Então tem o IGBT e o circuito de acionamento do microcontrolador, tá? Então a gente analisou todo esse circuito aqui, ó. Todo esse circuito, batemos, trocamos esse CI, que é um CI de acionamento, tá? Um drive de acionamento. Verificamos todos esses diodos, resistores, diodos aqui, capacitores. Trocamos todos os capacitores eletrolíticos, ó. Esse aqui todinho foi tudo trocado. E... quando voltou, não sumiu o erro PF. Não sumiu de jeito nenhum. Da segunda vez que voltou, né? Tudo que a gente fazia aqui não surtia efeito para assumir o erro PF. Então, o GBT estava ok, circuito de acionamento todo ok, trocamos todos os capacitores para manter as fontes ok. Vai que o 15 volts estava oscilando, que o 15 volts aqui aciona o IGBT, tá? Se ele oscilar, se ele faltar esse nível de tensão, pode ser que a placa não funcione normalmente, tá? E fique dando essa falha. Beleza, se não é nada de acionamento, nós não vimos nenhuma incongruência no circuito, e quando eu falo incongruência, quando eu vou medindo os componentes, vou medindo componente a componente, fazendo algumas medições, fazendo os testes individuais, eu não encontro nenhum problema, nenhum componente com defeito. Eu vou analisar o que? O circuito de leitura. Aí se eu pegar aqui, ó, continuidade, vou pegar aqui o pino o emissor, ó, ele dá continuidade com esse resistor aqui, ó, esse aqui é um resistor shunt. Esse resistor shunt é o resistor responsável pela leitura de corrente do PFC. Então, quando esse transistor, esse GBT aqui começa a chavear, ele vai passar uma corrente por esse resistor shunt, é um resistor de baixíssima resistência, até que ele é um curto, ó. Se eu medir aqui, ó, ele dá, ó, 0 ohms, tá? Ele dá 0 ohms. Então, você vai ter aqui um resistor de baixa resistência, na ordem de 1000 ohms, que vai servir para medir a corrente que passa pelo GBT. Aí sei se ele está acionado, se ele não está acionado, né? Beleza. Ao seguir esse circuito aqui, ó, o shunt está ok, tá bipando, tem que bipar. Aí ao seguir esse GBT já estava ok, eu vou seguir o circuito de leitura, tá? Tem leituras de tensão do barramento, sim, tem leituras de tensão. Eu fui nessas leituras de corrente. Seguindo aqui as trilhas, trilha passa por baixo do IPM, eu chego, ó, nesse comparadorzinho aqui, ó, nesse CIzinho aqui, ó. Chego nesse CIzinho aqui. Esse CI é um CI comparador. Esse CI SMD aqui, ó. Ele tem 8 pinos, tá? Ele pega a leitura de corrente, ele tem um comparador na entrada, o comparador compara duas entradas e gera uma saída. Então, duas entradas aqui, gera uma saída. Ele vai ficar comparando as duas entradas, que é os dois pinos do resistor shunt. Tem uma variação e vai gerar uma saída, dizendo para o micro que tem uma corrente fluindo pelo resistor shunt, que no caso é esse resistor shunt que lê a corrente aqui do PFC. Ele manda para o micro, tá? Depois de muito analisar, né? Depois de muito analisar aqui esses circuitos todos, chegamos nesse componente e suspeitamos dele. E comparador a gente pode até testar, ver alguma baixa impedância, né? Nas próximas aulas que eu for gravar sobre esse defeito, como eu disse, tem mais 2 defeitos para trazer. Eu vou trazer defeitos que envolvem esse componente aí, defeitos que apresentaram nele mesmo, tá? Eu vou ser mais claro nesses pontos. Mas para o erro PF, nada que a gente fazia aqui surtia efeito no erro PF, continuava dando erro PF. A máquina queria partir, ela dava o estalo, o relé batia para partir o compressor,
mas dava erro PF, não chegava nem a trepidar o compressor. Ao trocar esse CI, né, quando trocamos esse CI, a máquina parou de dar o erro PF. Então o erro PF estava atrelado a esse componente aqui, ó. Ao trocar esse componente lá, olha, sempre que for erro PF eu troco esse componente? Não, tá? Mas agora você sabe que esse componente ele é responsável pelo erro PF. Só ele? Não, se o resistor estiver alterado, se o GBT estiver alterado, se o condicionamento estiver alterado, pode dar o erro PF. Tem a ver com o erro de PFC, né? Mas que a leitura é feita por esse componente. E esse componente deu problema, nós trocamos ele, e aí a máquina parou de dar o erro PF. Sumiu o erro PF da máquina. Então o erro PF estava atrelado a esse componentezinho aqui, que é um comparador. A especificação dele é D06, é um comparadorzinho. E você não acha fácil no mercado brasileiro. Como é que eu troquei ele aqui, rapidamente? Eu fui em algumas sucatas. Eu vou te mostrar aqui algumas sucatas que vai ter ele, que você vai encontrar, tá? Ó, na Midea Liva, você vai encontrar ele bem aqui assim, ó. Daquele aqui, ó. Aquele aqui. É esse mesmo componente aqui, ó. Na Midea Liva. Se liga só. Você pode tirar da Midea Liva e colocar aqui nele, tá? Nesse outro modelo de Midea aqui, ó, também, esse aqui tem dois dele, ó. Tem um aqui e tem outro bem que assim, eu tirei os dois, ó. Tem um aqui e outro aqui. Dois nesse outro modelo de sprint Midea, tá? Que é um potência menor. Tem dois comparadores desses. Tem um aqui e outro aqui. Então você pode tirar daqui, tiver bom, tira e coloca aqui, tá? Tira e coloca. E você vai resolver. No meu caso que deu certo, a gente conseguiu resolver o erro PF dessa maneira, tá ok? Então, erro PF tem a ver com o circuito de PFC. O circuito de PFC ele envolve quem aqui, ó? Aqui é o reator dela, eu não tenho o reator fora, esse aqui é o reator. Então eu tenho o reator, tenho o IGBT, tá? Tem o diodo aqui, a ponte retificadora e o capacitor. Então esse circuito aqui, ó, é o circuito de PFC, responsável pelo circuito de PFC, fora o acionamento e a leitura, né? Então, se alguns componentes desse aqui der problema, o capacitor estiver ruim, reator estiver ruim, IGBT ruim, diodo ruim ou ponte retificadora em fuga, esses dispositivos de potência estiverem ruins, pode dar erro PF nesse modelo da Springer Midea Carrier, Springer Midea 18.000 BTUs, tá? Nesse modelo aqui que nesse formato, nesse layout, né? Essa é a parte de potência e tem o circuito de acionamento de IGBT e tem o circuito de leitura de corrente, que passa por ele aqui. E tem um circuito de leitura de tensão, porque eu não rastrei aqui ainda para mostrar para vocês. Mas quando eu rastrear eu mostro para vocês. Deve ter também algum dispositivo de leitura de tensão, tá? Mas acionamento do PFC aqui, do IGBT, e aqui tem a leitura para saber se o acionamento está ok, beleza? Ó, muito cuidado com o comportamento, um disclaimer que eu quero fazer, que eu falei que eu ia fazer no final aqui, sobre o comportamento desse microcontrolador. Ele, no caso, depois que foi corrigido o erro PF, ele tentou partir e ficava trepidando aqui o IPM. Então, cuidado com o comportamento de ficar trepidando. Se tiver certeza que está tudo ok aqui já, pode ser que o micro não esteja mandando corretamente algum nível de tensão ou algum ponto de acionamento, tá? Só um alerta nesse sentido. No caso aqui, a gente corrigiu o erro PF e trocando esse componente. De fato, o defeito não estava no micro, mas estava nele. Ao trocar ele, o erro PF sumiu, tá ok? Foi corrigido o erro PF. Então, é isso. O erro PF aqui está mapeado nesse modelo de máquina. Erro de PFC está mapeado. Pode ter outros caminhos? Certamente deve ter. Na minha experiência eletrônica, certamente deve ter outros caminhos de manutenção eletrônica. Esse é um deles. Esse que eu mostrei aqui hoje é um deles. Certo? Você viu o detalhezinho aí do componente? Eu aposto que você jamais iria de cara nesse componente aí, né? Enfim, bem sensível, né? Por ser um comparador. Tem que tomar muito cuidado, né? Com ele. Ele é raro de achar. Então procure sempre nessas sucatas que eu lhe mostrei, para que você consiga tirar ali rapidamente e trocar. Tem esse sucata. Sucata é dinheiro pra gente, é climatrônico. Sucata a gente faz grana com sucata. Então, tenha ciência disso. E se você aprendeu algo com essa asa, se você não sabia disso e aprendeu aqui, manda, ó, tem uma setinha aqui embaixo. Você manda aquele grupo de WhatsApp que você participa, que só tem instaladores, só tem galera da refrigeração. Manda lá e diz, ó, galera, saiu esse vídeo novo aqui dessa Springer Midea aí 18.000 e o defeito lá bem peculiar, componentezinho bem minúsculozinho que causou uma dor de cabeça grande, causou no erro PF. Então se alguém se deparar com o erro PF aí, então manda aquele grupo que tu participa, tá? E nos vemos na próxima aula, mais uma aula sensacional sobre manutenção eletrônica para climatização, tudo que você precisa saber sobre o mundo da manutenção eletrônica. Meu objetivo aqui é simplificar a eletrônica para você, tá? Siga aqui assistindo as aulas aqui do canal e nos vemos na próxima aula, na próxima semana. Fique com Deus, um abraço, valeu!